A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje no segundo dia da campanha, com o tema Pai de joelhos, filhos de pé. O versículo-chave dessa campanha se encontra no Salmo 144, versículo 12. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. O nosso amor a Deus tem sido de todo o coração, alma e força. Esse foi o primeiro mandamento do Senhor aos pais de Israel. É natural você querer que seus filhos, amem a Deus. Mas lembre-se de algo muito importante. Nós geramos segundo a nossa espécie. O que eu quero dizer com isso? É que se seus filhos não enxergarem em você um amor profundo, dedicado a Deus, eles nunca desenvolverão o amor para com Deus. O seu Deus nunca será o Deus deles. Uma coisa eu quero, que meus filhos lembrem-se de que seu pai é que ele amava o seu Deus. A palavra de Deus está em seu coração? Você é um pai comprometido com os preceitos de Deus? Você guarda a palavra de Deus no seu coração? Observando a sua vida, seus filhos diriam: como papai e mamãe amam a palavra? Se nós, como pai, não amamos a palavra e não damos a ela devida prioridade, consequentemente, não a obedecemos. É bem provável que nossos filhos também não amarão a lei do Senhor. Creio que isso é um ponto de reflexão para todos os pais. Você está instruindo e admoestando seu filho no Senhor? A pergunta não é se você leva seu filho para a igreja ou para a escola dominical, nem se você comprou uma Bíblia para ele. A pergunta é: você faz questão de ensinar-lhe o caminho do Senhor? Muitos pais pensam que levar os seus filhos para a igreja e fazer uma leitura bíblica diária no lar é suficiente para ensinar seus filhos no caminho em que devem andar. Mas isto não basta. Os pais precisam de maneira natural, espontânea, colocar na mente e no coração do filho a palavra de Deus. Ensinar-lhes com seu próprio exemplo, com sua própria vida. A missão dos pais: criar, orientar na vida cristã, ensinar os preceitos divinos e cuidar dos filhos com sabedoria e amor. É a sublime missão que Deus confiou aos pais. Obviamente, as considerações aqui incluem pai e mãe. No entanto, elas serão analisadas para cada um de maneira diferente na sua missão. Um bom servo de Deus. Vamos começar pelo pai. Na Bíblia temos um grande exemplo de um bom servo de Deus, que foi Jó. Jó era rico, mas servia a Deus. Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Deixou claro também que essa dificuldade existe, porque muitos ricos fazem da sua riqueza o seu tudo. Mas graças a Deus proporciona salvação para todos, ricos e pobres. Enfim, quanto queiram recebê-la pela fé no Salvador. A situação de Jó nos sugere o seguinte: não é uma obrigação o pai ser rico, mas é dever esforçar-se para manter a família dignamente, mediante o trabalho diligente e bem planejado. Quando o homem toma a decisão de casar-se, torna-se um candidato a ser pai, e portanto deve ter uma visão correta dessa missão, que ele aguarda para os dias futuros. O pai rico nunca deve juntar que a riqueza e o esforço é o melhor que deve proporcionar aos seus filhos, pois isso pode ter valor por algum tempo, mas não é essencial. A riqueza não proporciona toda a paz e satisfaz a família, nem assegura a vida eterna. O pai deve empenhar-se para tornar seus filhos participantes das riquezas espirituais eternas, infinitamente mais valorosas. Jó era reto e temia a Deus. A Bíblia diz:
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Pelo temor do Senhor, o homem se desvia do mal. Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Capítulo 16, versículo 6. Portanto, o comportamento de Jó é atestado pelo próprio Deus. Observaste tu, ó meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Jó, capítulo 1, versículo 8. Com tal condição espiritual, seu exemplo podia inspirar confiança a seus filhos nas relações com Deus, pois o procedimento dos pais serve de espelho para com os filhos, sendo o princípio básico da autoridade. Felizes os filhos que podem sentir em seus pais a força do exemplo e não o exemplo da força. O exemplo dos pais quanto à integridade moral e espiritual nas relações com as famílias e a sociedade constitui uma mensagem que os filhos entenderão e sempre irão lembrar, pelo tempo que viverem. Seu pai quer ter êxito na sua missão de orientar e ensinar os seus filhos, deve ser capaz de ilustrar sua mensagem com uma vida exemplar. O cuidado espiritual. O cuidado pela vida espiritual dos filhos revela o grau de espiritualidade dos pais. As pais que cuidam dos seus filhos em tudo que concerne a vida material e terrena, mas descuido do mais importante, a vida espiritual. Jesus ensinou: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Jó oferecia sacrifício por seus filhos e despertava para que eles se arrependessem, caso houvessem pecado contra Deus. No capítulo 1 de Jó, versículo 5, lemos: Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. Hoje a lição será aplicada após as lutas do dia. A família deve reunir-se para meditar na palavra, orar e adorar a Deus. Feliz o lar, esperançosa família em que o pai pode liderar essa prática espiritual e sagrada. A autoridade do pai na proteção dos filhos. O pai não deve ser desposto, mas usar autoridade no governo dos filhos. Os filhos de Jó, por exemplo, submetiam-se à autoridade do pai. Embora estivessem em suas casas, Jó era o sacerdote da família, que trazia os filhos ao altar da oração. O pai não pode santificar os filhos, mas pode conduzi-los à santidade, pela aproximação de Deus e a obediência à sua palavra. Nunca se esqueça que a obediência é o resultado da fé, que o produto da palavra de Deus deve ser ensinada. Jó intercedia pelos filhos. Assim fazia Jó continuamente. Capítulo 1 de Jó, versículo 5. Adoração a Deus em família não deve ser acidental, ou melhor, a prática da vida espiritual envolvendo a família deve ser diária, com amor e fé. Os que servem a Deus retamente devem fazê-lo de forma contínua. As necessidades da alma são diárias, como diárias são as necessidades que o corpo tem do alimento. Esse cuidado depende do pai. Portanto, ele não deve esperar que a iniciativa parta dos filhos. O exemplo de Jó constitui uma importante lição para nós. É muito válido o conselho. O primeiro pastor de uma criança é o pai cristão. O mestre disse: a cartilha da criança é o exemplo dos pais. Outro declarou: quando a criança chega à encruzilhada da vida, é bom que o pai esteja ali dirigindo o trânsito. Prezado pai, reúna todos os seus talentos, investindo no futuro dos seus filhos. A missão da mãe. Quanto ao padrão divino, também destacamos a missão da mãe, não menos importante que a do pai. Como há deveres do pai em relação aos filhos, também há deveres e encargos específicos da mãe. Os primeiros cuidados da mãe. A mãe tem uma responsabilidade especial por seus filhos antes do nascimento. A ela cabe as primeiras tarefas de ensinar e treinar os filhos com amor.
Geralmente, o pai não tem maiores oportunidades. Na verdade, a mãe passa mais tempo com eles do que o pai. Há brilhantes exemplos de grandes homens que receberam a influência direta de heróicas mulheres no papel de mães. O exemplo das mães eficiente. A Bíblia muito honra a mãe que cumpre fielmente sua missão. Exerce benéfica influência na vida dos seus filhos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Joquebede, o pai e mãe de Moisés eram da tribo de Levi, que era uma família obscura. Dessa forma, nasceu Moisés, que, influenciado pelo ensinamento da sua mãe, durante o tempo que estava sob os seus cuidados, tomou atitudes muito importantes. Pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, rejeitando as honras e privilégios humanos. Preferiu também ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir prazeres momentâneos do pecado. Considerou por maiores riquezas o vitupério de Cristo que os tesouros do Egito. Permaneceu, portanto, firme com aquele que é invisível, pois tinha em vista a recompensa, enfim. Tornou-se o libertador de Israel, um verdadeiro exemplo de Cristo. Hebreus, capítulo 11, do versículo 24 ao 27. Ana, a mãe de Samuel. Através da oração, do ensino e do exemplo de mãe, que cria em Deus, contribuiu para que Samuel fosse um grande homem. Ele foi profeta e juiz durante muitos anos. Além disso, seu ministério foi prêmio de bênçãos para a nação israelita. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao 28, capítulo 3, do versículo 19 ao 21. Loide e Eunice. Paulo testemunhou de Timóteo, dizendo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro em tua avó Loide e tua mãe Eunice, que estão certos que também habita em ti. Desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 15. Pela influência de Loide e Eunice, Timóteo tornou-se um valoroso ministro do Evangelho, fiel companheiro do apóstolo Paulo, que dele testemunhou: a ninguém tenho igual sentimento, que sinceramente cuido dos vossos interesses. Filipenses capítulo 2, versículo 20. A história registra exemplos como de Susana Wesley e outras mães cristãs, que foram grandes instrumentos nas mãos de Deus, ao preparar homens que levaram milhares a Cristo, influenciaram a sua geração, transformando a história, e nesse sentido o provérbio: a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Só a eternidade poderá revelar os benefícios e grandes realizações provenientes do carinho, do cuidado, da paciência, do amor com que muitas mães trataram seus filhos e os orientaram em seus primeiros passos nos caminhos de Deus. Agrada a Deus ver uma mãe cristã que ora e intercede por seus filhos. É certa afirmação. O primeiro templo da criança são os braços da mãe. O primeiro altar, os joelhos da mãe. As mães que procedem desse modo estão trabalhando para os filhos, para um mundo melhor, e para Deus e para o seu reino. Confie em Deus, Ele o ajudará a vencer. Companheirismo em família. Alguns pais não compreendem os filhos e não se relacionam direito com eles. Existe com frequência grande separação entre si. Se os pais penetrassem mais plenamente nas emoções dos filhos e verificassem o que lhes está no coração, isso exerceria sobre eles uma boa influência. Os pais devem estudar melhor e mais bem-sucedida maneira de ganhar amor e confiança dos filhos, a fim de poder guiá-los no caminho certo. Eles devem refletir o sol do amor na família. As crianças gostam de companhia e raramente podem se divertir sozinhas. Elas anseiam por simpatia e ternura. Acham que lhes dá prazer também o da mãe. É natural que ela se dirija com suas pequenas alegrias e pesares. A mãe não deve se ferir
os coraçãozinhos, tratando com diferença. Essas coisas, embora insignificantes para elas, são de grande importância para as crianças. Um olhar de aprovação, um elogio ou uma palavra de incentivo serão como um raio de sol em seu coraçãozinho, tornando às vezes felizes por todo o dia. Incentive seus filhos a confiar em você, a desabafar o coração quando tem desgostos e provas. Instrua-o bondosamente. Ligue-os ao seu coração. A infância é um tempo crítico para as crianças. Será um exercício de influência sobre elas, a fim de afastá-las de você e do seu dever contrabalançá-las. Ensine-os a fazerem de você o seu confidente, secretando aos seus ouvidos as suas provas e alegrias. De fato, os filhos serão poupados de muitos males se tiverem familiarizado com seus pais. Por isso, estimule a serem abertos e francos, levando a você as dificuldades quando acharem preocupados e inseguros, quando a direção certa a tomar. Incentive-os, tal como eles veem, e deles conselho. Caso pais reunissem as crianças junto de si, demonstrasse que as amam e manifestasse interesse em seus esforços e brincadeiras, tornando por vez uma criança entre elas, lhe daria muita satisfação, e eles conquistariam o amor e a confiança, e mais depressa as crianças respeitariam e amariam a autoridade dos pais e mestres. O lar deve ser um lugar de aconchego para os filhos e um lugar de descanso para os pais. Nessa correria do dia a dia, muitos pais não estão tendo tempo para dar a devida atenção aos seus filhos. Estão deixando na mão dos filhos uma babá eletrônica, que tem prejudicado a infância e o crescimento das crianças, principalmente o espiritual. O celular na mão das crianças na idade precoce tem atrapalhado você plantar a semente do Evangelho no coração dos seus filhos e deixar também um exemplo de fé. Porque esse exemplo de fé, os seus filhos têm que lembrar de você. Que o pai e a mãe adoravam, louvavam e amavam a palavra de Deus. O celular tem separado as famílias. Vemos em fotos, em anúncios, em propagandas, um almoço em família, onde era para estar todo mundo reunido, conversando, estão cada um com o aparelho nas mãos. Isso tem trazido para dentro dos lares grande afastamento e convívio familiar. E também males que têm entrado dentro dos lares através da tela do aparelho celular. E a falta de amor também dentro de muitos lares tem feito os filhos se afastarem dos seus pais. Pais que não conseguem manifestar o seu amor com palavras, estão deixando seus filhos buscarem este afeto em outros lugares. Quando nós temos que ser um exemplo dentro do nosso lar, nós temos que pedir também para o Espírito Santo nos moldar e mudar, para sermos verdadeiros pais cristãos e demonstrarmos o amor de Cristo aos nossos filhos. O amor que Cristo manifestou por nós na cruz do Calvário, que deu a sua própria vida por amor de nossas almas, este mesmo amor temos que trazer para a vida dos nossos filhos. Mostrar que nós estamos presentes, que eles podem contar conosco, que nós podemos ser o seu apoio, né? Sabemos que uma casa sem alicerce, ela rompe. Quando vai ter uma construção numa casa, tem que ter o alicerce firmado. E que a nossa casa, esse alicerce firmado, seja na rocha eterna, seja no nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E assim poderemos conduzir nossos filhos na presença de Deus. Que nós também possamos ter esse exemplo cristão, de glorificar, louvar a Deus dentro do nosso lar.
através da nossa fala, da nossa atitudes e ações, levaremos nossos filhos à presença de Deus, deixando a eles o exemplo de fé, que mesmo em tempos turbulentos, de grandes provações, não deixamos de proclamar que o nosso Salvador vive. O meu Redentor vive, que nem Jó dizia, e viverá eternamente. Mesmo passando por uma grande provação, Jó encoou sua voz e disse: o meu Redentor vive. E é isso que nós temos que fazer dentro do nosso lar, mesmo passando provações, tribulações, devido a uma enfermidade, devido a uma porta de trabalho fechada, ou mesmo um filho que se encontra aí afastado da presença do Senhor, nas drogas, na criminalidade, você tem que crer que o seu Redentor vive, e ele vive eternamente, pode chegar, transformar, libertar e restaurar. Porque o grande restaurador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos na Bíblia grandes exemplos de homens e mulheres de fé que deixaram esse exemplo aos seus filhos. Vamos deixar também esse exemplo aos nossos filhos. Através da nossa oração, a nossa busca, nós buscamos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo para a vida dos nossos filhos. E através da oração, Deus dá livramento, Deus dá escape, Deus entra nas mentes e coração, porque só o Espírito Santo de Deus tem poder de convencer o homem do pecado. E o Espírito Santo de Deus chegará no coração do teu filho, na mente dele, através da tua oração. Não pare de orar para seus filhos e seja exemplo de fé também dentro do teu lar. Proclame em alta voz, mesmo no meio das dificuldades, o meu Redentor vive. Aleluia! Glória a Deus eterno. Deus amado, Deus eterno, mais um dia desta campanha. Ô Espírito Santo de Deus, nos conduza com sabedoria para fazer o teu querer, a tua vontade. Esteja também na vida dos meus filhos nesse dia, Pai. Trabalha na mente e no coração deles. Ô Espírito Santo de Deus, que eles possam ter um verdadeiro encontro com Deus. Que eles possam, Deus querido, Deus eterno, ter uma verdadeira conversão e conhecer o Senhor como assim eu conheço. Para que eles possam também proclamar que Cristo vive e viverá eternamente. Como Jó proclamou, o meu Redentor vive. Que dentro dos lares cristãos nós possamos programar isto através da nossa fé em Cristo Jesus, através das nossas atitudes, através das nossas ações, através do nosso comportamento. Venha nos moldar, nos mudar, para que nós possamos, Deus querido, Deus eterno, sermos exemplos de fé dentro do nosso lar. Oh Deus querido, Deus eterno, muda o nosso caráter, muda conforme o teu querer, a tua vontade, para que nossos filhos vejam em nós a essência de Cristo. Aleluia. Gritmambrans. Cuida, Pai, de cada lar, de cada irmão e irmã que está orando nesta campanha pelos seus filhos. Esta mãe que ora pela sua filha que está desenganada da medicina. Entra, Pai, faça um grande milagre nessa UTI. Este pai que ora pela libertação do seu filho. Entra dentro dessa penitenciária, que ele possa ser evangelizado. Leve nesse dia, Pai, alguém para evangelizá-lo, para que ele te aceite como único e somente Salvador. E quando sair desse cárcere, saia transformado. Vai, Deus querido, Deus eterno, nas ruas, nas favelas, aonde está um jovem, Pai, usuário, dependente químico, entra com libertação e restauração. Levanta homens e mulheres, Pai, para evangelizar esses jovens. Esteja na vida dos missionários que já fazem esta obra. Nesse dia, Pai querido, Pai eterno, vai de encontro desta mãe que ora pela saúde da sua filha, que se encontra com depressão, angústia. Vai libertando essa jovem. Entra, trabalha neste coração. Trabalha em cada lar, em cada joelho dobrado, porque os pais que dobram joelhos pelos seus filhos têm socorro do céu. Os pais que dobram os joelhos pelos seus filhos têm livramento de morte. Os pais que dobram os joelhos pelos seus filhos têm a presença de Deus dentro do seu lar. Meu irmão e minha irmã, ore pelas madrugadas,
Dobre o seu joelho pela vida dos teus filhos. Há tempo de pai e mãe voltar a orar pelos seus filhos e ser exemplo de fé também. Nos ajude, Pai, a ser exemplo de fé na vida dos nossos filhos, que eles possam ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Aleluia, Glitman Brans. Guarda, Pai querido, Pai eterno, cada irmão e cada irmã que está participando dessa campanha de oração, dentro e fora do país. Vai, Pai Deus querido, Deus eterno, abençoando cada lar nesse dia. Abra a porta, Pai, de emprego para o desempregado. Supre as necessidades dos teus filhos. Esse que está aguardando, Pai, benefício do INSS para passar por perícia. Esteja com ele, Deus querido, Deus eterno. Vai abençoando cada um que ora, clama e busca a tua misericórdia. No lar que tem o pai e a mãe, com os joelhos dobrados, há livramento de Deus. Amém, Jesus.